श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं से नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। स्त्री पुत्र बंधु संगम पंथ संगम
Anudinam vyante te sapno nidra nugo yatha. Stri putto bandhu sangamaha panto sangamaha anudinam vyante te sapno nidra nugo yatha. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que, de acordo com o fruto do nosso karma passado, a situação, a associação na qual eu estou colocado, a quem culpar? Eu sou responsável, eu mesmo sou responsável. E a associação na qual eu estou colocado, se essa situação não for me ajudar a desenvolver contínuo e ininterrupto humor de serviço aos pés de lótus de Sadguru, Paramahansa Sadguru Vaishnava, então eu devo abandonar essa associação imediatamente, sem demora. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que a situação, a associação na qual eu estou colocado, de acordo com o resultado do meu karma passado, a quem culpar? Eu mesmo sou responsável por isso, a quem culpar? E a associação na qual eu estou colocado, se essa associação não for realmente me ajudar a desenvolver contínuo e ininterrupto humor de serviço aos pés de lótus de Paramahansa Guru Vaishnava, então talvez essa associação seja muito favorável para mim, eu gosto muito, eu fico confortável, feliz, ainda assim, eu devo abandonar essa associação imediatamente. Se eu não abandonar essa associação, então eu nunca poderei encontrar nenhuma solução para a minha vida, uma solução final para a minha vida. Não vou poder encontrar. Dessa maneira, Prabhupada diz, aqueles parentes, meus amigos, meus filhos, meu tio, minha esposa, muitos relacionamentos, eu me descubro muito confortável, mas seja certo que essa associação, eles são como insetos, sabe? Como insetos ou mosquitos, ou tem um tipo especial de criatura que vive dentro do seu estômago, da sua barriga, e eles comem os nutrientes daquilo que você come, as vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, o que quer que você esteja comendo. Eles vão comer os nutrientes do seu corpo. Tem algum inseto ali dentro que ele pode crescer dentro da sua barriga. Se eles estiverem ali, eles podem comer os nutrientes do seu corpo e o seu corpo não vai obter nenhuma nutrição. Prabhupada, repetidamente, ele quis dizer, não fique ocupado com a sua mente material e seu corpo material. Tente cuidar da saúde do seu corpo espiritual, da sua alma, da sua partícula espiritual. Tente pensar repetidamente em como recuperar a saúde espiritual. Recuperar no sentido, você acha que você tinha, mas se perdeu, mas na verdade, se você pensar na Swarupa, né? Se não houver nenhuma cobertura na sua alma, nessa partícula espiritual, consciente, se não houver nenhuma cobertura, então a sua alma tem essa sua função natural ali. Então, tente cuidar da sua saúde espiritual, do seu corpo espiritual, para que você possa encontrar uma solução final para a sua vida. Existe esse quadro de referência, e dentro deste quadro de referência nós nos descobrimos. Nós não conseguimos sair disso. Tem algum quadro de referência com os nossos parentes, nossa casa? E dessa maneira, nós estamos dentro de uma área. E o que é que eu quero dizer? Nós estamos dentro da prisão.
A prisão já está lá dentro do nosso coração. E nós, de propósito, quisemos nos colocar na prisão. E nós estamos dentro da prisão. Se você pensar repetidamente, você pode pensar que você não consegue sair da armadilha de Maya. Você está na prisão. Você pensa que eu posso te colocar numa prisão. Aquilo também é uma prisão, mas a prisão já está dentro do seu coração. Você, de propósito, está se colocando numa prisão. Por que você não quebra aquela prisão e saia e se liberta? Você não consegue fazer. Stri putto bandhu sangamaha pantu sangamaha. Os nossos encontros uns com os outros, esposa, filhos, marido, tio, pai, mãe. Esses nossos encontros são assim como eu me lembro na minha própria vida. Eu fui para o Himalaia muitas vezes. Muitas vezes significa não incontáveis, mas mais do que 2, 3 ou 5 vezes. E eu estava descendo, depois de ir em Kedarnath, Badrinarayana, Gangotri, Yamunotri, todas aquelas montanhas, Vyasagupta. Depois eu estava descendo. De alguma maneira, nós estávamos viajando, andando. Então, não tinha prasadam naquelas montanhas, o que fazer? E tinha alguma loja numa vila. A vila significa no meio da montanha. E a gente comprou um pouco de arroz e umas batatas. De alguma maneira era bastante caro. E arranjamos 2 ou 3 pedras da montanha e fizemos um fogãozinho, um fogareiro. E arrumamos folhas secas e madeira, lenha. Enfim, de alguma maneira cozinhamos um pouco de arroz com batata e sal. E de noite a gente tinha que descansar. Eu me lembro, ali era Rudraprayag. Alokananda vinha com um humor temeroso, quebrando todas as barreiras e tudo, grandes pedras. Esse rio, ele batia na pedra e pulava em cima. Esse rio tinha muito assustador. E eu estava assistindo isso na varanda. Tinha um ashram, um refúgio aberto ali para aqueles que não têm direito, tem uma construção ali. Um ashram, né? Um lugar para os peregrinos passarem a noite. E eu estava observando a beleza natural daquela natureza, ou seja, a energia externa de Bhagavan, Bahiranga Maya, e pensando qual é o significado dessa vida. Eu estava perdido ou absorto nesses pensamentos. Vários tipos de pensamentos estavam vindo. E nesse meio tempo, um sadhu veio e ele me fez algumas perguntas. Nós nos encontramos. Ele estava subindo e eu estava descendo a montanha. É um tipo de hospedaria que tem ali, onde os peregrinos, aqueles que estão andando, por algum tempo eles podem parar ali, descansar, não tem nenhum grande arranjo. Então, naquela época, nós conversamos várias coisas, ele me contou várias coisas, uma discussão muito afetuosa nós tivemos. Ele talvez seja da Nimbarka Sampradaya, eu esqueci. E depois disso, de manhã, ele subiu e eu desci. Então, nós trocamos alguns olhares, alguma afeição ali. E depois disso, ele subiu a montanha e eu desci a montanha. E até hoje, eu não posso me lembrar desse homem. Eu nunca mais me encontrei com este homem. Quão estranho. Dentro de uma noite, nós desenvolvemos uma boa amizade, mas depois disso, ele subiu a montanha e eu desci a montanha. E agora, eu nunca mais me encontrei com ele. Enquanto você estiver desenvolvendo a sua afeição por sua vida familiar, e toda a circunstância ao seu redor, isso é um tipo de cadeia, de prisão na qual você está. Assim como um hotel
ou uma guest house, uma hospedaria, todos nós estamos nos encontramos em um local e depois disso, de manhã, você vai embora para um lugar, eu vou para outro local. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Nós nos encontramos com nossos amigos, pai, mãe, filhos e tudo mais, marido. E depois de alguns dias, essa Jivatma vai para outro local e aquela outra Jivatma vai para outro local. Desapareceu. Assim como, um exemplo, na praia, tem pequeniníssimas pedrinhas ou grãos de areia. Então, um pedacinho, um grão de areia, 2 grãos de areia podem se encontrar ali. E quando o vento sopra, um grão de areia que está abraçado com outro grão de areia. Aí quando o vento vem, um grão vai para um lado e outro vai para o outro. Foi. E essa partícula de poeira foi para um lado e a outra foi para o outro. Em relação com este mundo infinito, você precisa descobrir a sua minúscula existência. Se você falhar em fazê-lo, então em infinito tempo você não pode ser bem-sucedido. Você não pode ser bem-sucedido. Você não pode ser bem-sucedido assim. Você terá que descobrir quão minúscula é a sua existência em relação ao infinito. Então o seu coração pode ficar muito elevado. Toda a sua ansiedade, sua tensão pode ir embora. Você vai rejeitar. Que tensão? Enquanto eu não tenho nenhum controle sobre a minha mente, corpo, sobre o meio ambiente, por que desnecessariamente eu vou ficar pensando, vou ficar tenso? A tensão pode te ajudar? A tensão pode te ajudar? De qualquer maneira, não pode. Então por quê? Isso é um tipo de doença. Dessa maneira, a nossa vida familiar, a nossa vida social, todas as divas com as quais nós desenvolvemos alguma raiva, ou inimizade, ou amizade, depois disso o corpo parte e tudo acaba. Quando o corpo parte, tudo acaba. Pela associação com Guru Vaishnavas puros, nós podemos compreender o verdadeiro significado da nossa vida. E não apenas isso, nós podemos tentar encontrar a solução absoluta para a nossa vida. Quero dizer, nós podemos fazer bhajana ao nos abrigar. E depois disso, bhajana é o único caminho. Hari Bhajana é o único caminho por meio do qual você pode sair do cativeiro de Mayadevi e se sentir livre, e você pode ir para o mundo eterno. Do contrário, não há solução. Se alguém, um policial, te agarrar porque talvez você roubou alguma coisa, ele pode te colocar numa prisão. Alguém pode estar fazendo uma atividade antissocial, ele foi pego por um policial e colocado dentro da prisão. Mas aquela Jivatma, aquela alma, eles estão dentro da prisão. Tudo bem, mas você pode provar que o coração dele se transformou? Se ao colocar alguém dentro da prisão, eu puder transformar seu coração, isso seria muito bom, mas essa é uma concepção material de punição. Se você ficar dentro da prisão, mas se você não transformar o seu coração, o seu cérebro perverso, toda a sua contaminação, suas impurezas, então qual é a utilidade? A prisão serve para tratar você. E a mesma coisa Jadabharataji Maharaj falou para Rahugana. Ó Rajan, ó rei, você está sempre falando, eu posso ver quem é você, eu posso te punir, você é tão magrinho, né, seu fraco, é por isso que você não consegue carregar o palanquim? Na verdade, ele estava brincando, porque o rei era bem
forte, né? E ele estava falando, seu corpo é fraco, você é magro, né? Eu vou descer desse palanquim e vou te punir de tal maneira que você vai sempre se lembrar disso. E eu não sei porquê, Guru, Vaishnava, eles são tão misericordiosos que Jadabharataji Maharaj, desde o nascimento até aquele momento, ele nunca tinha falado nenhuma palavra. Ele estava fazendo um drama como se ele fosse surdo e mudo. Ele não falava nada, fingia que não entendia nada. Mas por que, naquele dia, Jadabharataji começou a falar? Are, ele nunca tinha falado desde o nascimento. Ele tomou essa resolução. Pois a minha fala, o meu humor material, minhas concepções, eu fiquei numa armadilha daquele bebê de um cervo, eu caí na armadilha daquele filhote de cervo, e agora eu desperdicei 2 ou 3 nascimentos, embora eu tenha vindo para fazer bhajana, para fazer algo, mas agora 2 vidas eu já perdi, devido à minha concentração naquele pequeno veado. Bhagavata Maya, a energia ilusória, ela vem até nós de diferentes formas, às vezes na forma de um filhote de um cervo, às vezes na forma de dinheiro, posição, pai, mãe, marido, esposas, filhos, amigos. Maya vem na nossa vida de diferentes maneiras para nos colocar numa armadilha. Então, nós devemos ser muito cuidadosos. De qualquer maneira, nós não vamos abandonar nossa vida material e ir embora. Essa não é a solução. Porque se você for para um local solitário, você vai carregar consigo a sua mente material de toda maneira. A mente está lá. Não é que você pode abrir a sua mente, manter ela no local e ir embora. Você pode tirar a mente da cabeça e ir para outro local. Então, a mesma mente você vai carregar consigo. Então, qual é a utilidade de ir para um local solitário, até ir a menos que você não tenha desenvolvido esse controle dos sentidos? Qual é a utilidade? Os mesmos problemas vão ocorrer. Você pode ir para um local solitário e ficar pensando em matéria. Poderia ter desfrutado disso, daquilo. Bhagavan diz que externamente, Bhagavan diz, externamente você vai abandonar todo o desfrute material, externamente. Mas internamente você está pensando sobre o desfrute material. Isso é mais perigoso. Bhagavan falou. Externamente, essa pessoa está controlando os órgãos sensoriais, não está desfrutando, mas mentalmente ele está pensando em desfrute. E isso é mais perigoso, Bhagavan falou. Yukta Vairagya, a renúncia apropriada é o melhor caminho. Ok, às vezes alguém te dá uma boa prashadam, ok, você come um pouquinho de prashadam. Não é como um objeto de desfrute, mas prashadam também você está desfrutando, você está com esse tipo de concepção. Dessa maneira, se você pensar repetidamente sobre o significado da nossa vida, então, nós podemos tentar encontrar uma solução. Mas se não for assim, então nós podemos permitir que a nossa vida flua na corrente de Maya. Em qualquer direção que estiver indo, eu posso ir dessa maneira. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz, muitas pessoas, eles usam tilaka, cordão de tulasi. Talvez eles aceitaram Harinama de algum guru e eles vão seguir Ekadasi, Janmastami, todos os dias sagrados eles estão observando, eles estão seguindo tudo. Eles estão comendo Mahaprashadam, estão indo para vários locais de peregrinação, circunambulando templos, locais sagrados, indo para Govardhana. Nós estamos fazendo. Ainda assim, eles não vão pensar, eles não vão realmente pensar sobre as ofensas que eles estão cometendo todos os dias aos pés de lótus de Bhaktidevi. Eles não pensam nisso.
que minhas atividades, as minhas palavras, os meus pensamentos, todos são negativos. Nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Bhaktidevi. Nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando que estamos ouvindo Harikatha, fazendo isso, aquilo, mas não estamos obtendo um resultado suficiente. Porque, sabendo ou não sabendo, nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Bhaktidevi. Isso nós não estamos pensando. Nós não estamos pensando sobre isso. E é por isso que nós somos incapazes de fazer qualquer desenvolvimento. Você não pode provar que eu estou seguindo Guru Vaishnava 100% e ao mesmo tempo não estou obtendo resultado. Isso você não pode provar. Você não pode provar isso. Até hoje, você está seguindo a sua mente caprichosa. Até hoje eu posso provar. E você fica muito infeliz, naturalmente. A felicidade é um termo que só é aplicável para a alma, não para a sua mente material e o seu corpo. Então, Guru Vaishnavas são sempre felizes. Se você seguir Guru Vaishnava 100% o que eles dizem, e você não estiver obtendo resultado, então você pode culpá-los, mas você não está seguindo de toda maneira. Para se estabelecer em Acharana, na boa conduta, demora algum tempo. Vida após vida, as pessoas estão tentando eliminar seus maus hábitos. Ou, na mesma vida, elas podem conseguir, se elas desfrutarem da misericórdia, elas podem. Depende do sanskara, das atividades e tudo mais. Se elas puderem se transformar e seguir Guru Vaishnava, ok. E todos os tipos de atividades pecaminosas também nós estamos fazendo, sabendo ou não sabendo, para garantir a nossa felicidade pessoal, para garantir o nosso desfrute material. Nós estamos cometendo pecados também e ofensas também. É por isso que não há resultado. Na nossa infância, nós costumávamos brincar de um jogo onde tem um tabuleiro e se chama Ludo, esse jogo. Como pequenos garotos, a gente jogava, tinha algumas escadas e tinha umas serpentes, as imagens ali no tabuleiro, e tem um dado, como se chama? É um dado. Então a gente jogava o dado, e se saía o número 1, ou podia sair 5, ou podia sair 6, e poderia haver grandes problemas no meio do caminho. Então a gente jogava o dado e depois disso você poderia cair numa escada. E essa escada podia te levar até o número 98. Tão rapidamente, acabei de começar a brincar e já subi até lá em cima pela escada. Depois disso a pessoa pensa, Deus, se eu tirar o número 2, eu vou chegar no objetivo final. Ele está lá esperando, com a expectativa. Ele joga o dado e tira 1. Oh, meu Deus! Aí ele cai numa serpente, na boca da serpente, e cai lá embaixo de novo. Oh, meu Deus! Eu coloquei tanta energia e agora estou no resultado 0. Essa é a nossa condição. Essa é a razão pela qual nós não obtemos nenhum resultado. Nós podemos obter um resultado. Prabhupada falou, ele desafiou. Prabhupada, ele desafiou, ele falou, nesta vida, você não precisa esperar outra vida. Esta vida é o suficiente. Se você seguir um Guru Vaishnava puro, de coração, não apenas fisicamente, e com seva, Bhaktivinoda Thakur falou repetidamente, nós temos que ficar cantando Harinama continuamente repetindo o Nama, enquanto vamos no mercado, comendo, dormindo, indo, sempre falando o santo nome. Sempre, siga falando o santo nome. Por que você está falando besteiras? Continuamente cantando o santo nome. Você está fazendo seva, mas você não está dando nenhuma importância em cantar o santo nome. Então você não pode ser bem-sucedido. Você está fazendo seva, ok. Enquanto você está fazendo seva, em paralelo, continuamente você deve cantar o Harinama. Porque no fim das contas, nós precisamos compreender a glória absoluta do Harinama.
E o Harinama pode nos levar para Vrindavana. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana. E eu repetidamente sugeri que pelo menos 15 minutos vocês devem cantar de Kirtana, mas vocês não têm tempo. E cante o Harinama, mas você não tem tempo. Primeiro de tudo, tente regular a sua vida. Eu falei no templo muitas vezes. Você vai falhar dessa maneira. Você não está aceitando o meu pedido. Maharaj, eu peço para você, tente fazer com aqueles pequenos devotos, jovens, regulem as suas vidas. Uma regulação estrita, pontualidade. Mas eles não estão interessados. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Eles podem comer. Eu falei, olha, fixe o tempo das coisas. Pressione você mesmo. Olha, eu tenho que cozinhar até às 11 e oferecer para Bhagavan e tirar a prashadam, ou seja, o boga, e tomar a prashadam nesse horário. Então você deve regular a sua vida. Mas sem regulação, até agora você está vivendo caprichosamente. Qualquer hora eu posso acordar, qualquer hora eu posso tomar banho, qualquer hora eu posso almoçar. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Qual solução existe? Eu falei para aqueles jovens devotos, você não tem direito de cantar o Gayatri Mantra. Esse mundo touro não tem ideia do que é o Gayatri Mantra. Eles não sabem. Você está mentindo, você está fazendo atividades impuras, você está desenvolvendo atração por dinheiro, posição, etc. Você está sentindo cobiça por saborear comida que nem é prashadam. Gayatri Devi, o Gayatri Mantra, quem é que pode cantar? Prabhupada, por conta da sua misericórdia incondicional, ele quis permitir o Gayatri Mantra. Isso não significa que nós somos brahmanas. Prabhupada quis dizer que pelo menos você deve subir até esse nível. Isso não é tanto, mas pelo menos você deve subir até o nível de um brahmana, mas você não está fazendo. Gayatri Devi fica muito infeliz. Se alguém está mentindo depois de cantar o Gayatri, eles na verdade são Shudra. Shudra. Eles nunca podem se tornar brahmanas. Por quê? Eles estão colocando Gayatri Devi em problemas. Gayatri Devi diz, pelo menos, talvez você seja fraco, mas pelo menos você deve ter um humor positivo. Então eu posso te ajudar. Não é que desde o nascimento as pessoas devam ser Siddha Mahatmas, eu não estou falando isso. Não é que desde o nascimento você já seja um Siddha Mahatma, não, mas por meio do bhajana você pode alcançar. Mas pelo menos, quando você recebe o Gayatri Mantra, você deve ser muito cuidadoso. Você deve manter a sua pureza, tentar agir em relação a todas as suas atividades, não mentir, porque agora é algo muito barato. Qualquer grande posto, eles podem mentir a qualquer momento. Eu posso provar matematicamente que eles estão mentindo. Eles não podem vir diante de mim. Eu posso provar, naquele dia, naquele momento, incontáveis vezes ele mentiu. Como um acharya, ele está mentindo. Como você vai esperar que os discípulos dele vão para Golokadam? Como você pode esperar? Você mesmo está mentindo. Enquanto a verdade é a qualidade mais vital a ser encontrada em um Brahmana. Brahmane arjabo sakshat sudre anarjava lakshanam. As pessoas querem esconder alguma coisa. O que você pode esconder? Bhagavan está vendo tudo. E se você desenvolver um apego por propriedades, terras, etc., então o que você pode esperar? Atração, desfrute, pode seguir fazendo. Se o Acharya não mostrar um exemplo, ou seja, em confiar em qualquer arranjo feito por Bhagavan e abandonando tudo isso como se fosse fezes e urina, então como as outras almas condicionadas podem aprender? Então, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma tensão, ele deve abandonar tudo.
sem tensão, nada, porque Bhagavan está presente. A alma condicionada pensa, se eu abandonar, o que vai acontecer se eu ficar em problemas? A alma condicionada pensa assim, elas não acreditam em Guru Vaishnava Bhagavan. Então, primeiro de tudo, um acharya deve estabelecer um exemplo diante das almas condicionadas. Depois disso, ele pode exercer sua função. Prabhupada falou, até mesmo Nityananda Avadut, Bhaktivinoda Thakur também falou, até mesmo as pessoas têm essa audácia de criticar Nityananda Prabhu, Balarama. Então, o que falar de você e eu? E novamente, as pessoas me pediram, escreva algo contra aqueles comentários sujos falados pelos Sarradias sobre o local do nascimento de Gauranga. Eles estão falando besteira sobre Bhaktivinoda Thakur, mas o que eu posso fazer? A vida é muito curta. Eu quis fazer isso, mas todos foram contra mim, todo mundo. Até mesmo, eles não estão permitindo que as pessoas venham para ouvir Harikatha. Eles não permitem, falam, não vá lá. Dessa maneira, eles podem destruir o mundo devocional. Como aqueles devotos costumavam ouvir Harikatha, estavam desenvolvendo excelente Bhakti. E pela conspiração de um irmão espiritual, um irmão de um bode, como que eles mudaram o humor deles e agora eles estão lançados num mundo totalmente fora do mundo devocional. E agora eu pedi para o irmão espiritual, olha, você inseriu um veneno na cabeça da sua irmã espiritual para destruí-la. Agora vá e salve ela. Se você é realmente um acharya, está pregando em todo o mundo, por que você não vai? Por que você não vai e salve ela? Ok, ela nem precisa vir até mim. Eu nunca convido ninguém. Você não pode dizer um incidente que eu convidei. Eu falo para as pessoas irem embora. Por que você não... Vocês são acharyas internacionais, por que eles não podem ir e libertar essa irmã espiritual? Agora ela é como uma mendiga. Por conta da inveja, porque ela era ativa, ela estava ativa, ela foi bem-sucedida em atrair a atenção dos irmãos espirituais e tudo mais, eles ficaram bravos. Se eles forem para Shambhava, a gente vai perder todo o nosso comércio. Então eu falei também, olha, que eu não vou responder mais nada dessas questões. Vão até aqueles grandes políticos, na verdade são líderes devocionais, aqueles acharyas, eles podem responder. E se você disser que eles não estão respondendo, então eu já dei em escrito, já assinei um papel dizendo que eu não vou responder nada. Porque para quem que eu posso responder? Quem é que vai aceitar? O mundo inteiro, se você buscar, quem é que está a favor de mim? Apenas Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur e o Guru Varga. Quem está lá? Ninguém. Todos são contrários. Eles pararam. Não vá lá. Se você me escuta, então não vá lá. No nosso templo também, em todo local, inveja. Até mesmo as pessoas materiais não conseguem fazer algo tão impuro. Pessoas materialistas, que não têm nenhuma ideia sobre bhajana, mas esse tipo de coisa elas não fazem. Então, Nirmatsaram Satam, eles não podem nem mesmo pronunciar. Eles não podem falar isso. Nirmatsaranam Satam, que é um dharma dos não invejosos. Como eles podem dizer? No começo, no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, já está escrito, Nirmatsaranam Satam. Vedyam vastramam uttavastu sivadam tapotrayunmulanam. Eles mesmos estão no fogo. Como que eles podem tirar você do fogo? Então, se eu não estiver interessado em proteger a dignidade da verdade relativa, ou seja, eu prometo algo para alguém e depois disso eu esqueço que eu prometi. Não consigo me lembrar. Mas você disse, não foi? Prabhupada disse, pelo menos aquilo que você promete, tente
cumprir, não é? Você prometeu, não é? Esse é o sintoma de um Vaishnava. O que quer que eles falem, eles fazem. E ontem no Harikatha em Bengali eu também estava dizendo qual é o sintoma de um Siddha Mahatma. Qual é o sintoma de um Siddha Mahatma? Siddha Mahatma não significa que ele vai desenvolver um chifre na cabeça, como uma vaca. O que significa Siddha Mahatma? Siddha Mahatma significa que você não pode encontrar nenhum Siddhanta errado em forma escrita ou verbal em nenhuma ocasião na vida inteira. Enquanto, como o caso de Srila Vamana Goswami Maharaj, por que eu não estou a favor de todos os acharyas? Porque eu posso provar matematicamente se eles vierem e não forem ficar bravos. Um por um, eles estão falando errado, estão mentindo, siddhantas errados. Simplesmente para obter algumas fezes e urina e passar no corpo. Ah, me dê fezes e urina, e eles passam no corpo essas fezes da pratista. Se eles não honram nem mesmo a verdade relativa, como nós podemos esperar que eles tenham respeito pela verdade absoluta? A qualquer momento eles podem mentir para proteger sua posição, falam siddhanta errado e as pessoas olham umas para as outras. Oh, meu Gurudeva falou, realmente? Quando um acharya está mentindo, siddhantas errados, totalmente errados, as pessoas, aqueles que estão ouvindo Harikatha, eles começam a pensar, como é possível? E olham umas para as outras. Eles falam, eu posso ser pego. Na verdade, Gurudeva falou. Eles falam isso, né? Gurudeva que falou isso. Então, eles sempre querem desfrutar da reputação de Guru Padpana, de Guru Vaishnava. Preste atenção. Um pregador internacional, eu ouvi de uma fonte fidedigna, ele quis usar este nome de Prabhupada para desfrutar de Labha Puja Pratishta. Naquele momento, o ambiente não estava tão ruim como o caso de Varanasi. Chaitanya Mahaprabhu, depois de 50, 60 ou 70 anos, o ambiente ali estava muito bom. E depois começou a se contaminar mais e mais. E naquela época, a situação não estava tão negativa. Ele quis utilizar a reputação daquele nome. Porque ele podia ter usado qualquer outro nome. Um sadhu. O comportamento dele, o siddhanta dele, o poder de bhajana dele, é por si só um documento. Rupa e Sanatana nunca falaram, eu sou o discípulo daquele guru. Até mesmo se você perguntar para as pessoas quem é o guru de Sanatana, pergunta para as pessoas. Você está ocupado com guruísmo, marxismo, fascismo, comunismo. Comunismo é marxismo. Capitalismo, todos esses ismos, guruísmo, o meu guru, meu seu idiota, seu patife, como um animal. Meu guru. O seu comportamento, a sua conduta, o seu siddhanta vichara, a sua etiqueta, o seu caráter, pode provar que você é um sadhu. As pessoas vão querer perguntar quem é o guru dele. Sanatana, Rupa, Jiva, eles nunca quiseram falar, o meu guru é isso, o meu guru Deva. Concepção muito suja em todo o mundo. Quem é o guru? Jai-ho, de toda maneira, tente pensar repetidamente. Essa é a situação. No Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das Thakur Maharaj está lamentando repetidamente ao ver a situação dolorosa desta sociedade. Por acaso, Vrindavan Das Thakur não está fisicamente presente, por acaso, Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur não estão fisicamente presentes. E qual é a situação atualmente? Veja. Então, eu estava falando no último dia, teve um grande intervalo, não deve haver um intervalo tão longo no Chaitanya Bhagavata, mas de toda maneira não temos tempo, quem pode fazer? Eles podem me culpar, mas eu pedi para eles, venham e fiquem comigo, quando é que eu posso cometer alguma coisa suja?
Eu preciso de tempo para isso, né? Para fazer uma atividade impura, eu preciso de tempo, mas eu não tenho tempo. Como que eu posso fazer? Estou sempre traduzindo, continuamente sentado, traduzindo, editando, escrevendo. 4, 5 livros agora eu estou fazendo. Então, quando eu vou completar, eu nem sei. Harikatha, no Kartika Vrata também, outros Vratas, 8 horas continuamente de Harikatha. E depois disso, eu tenho Harinama fixo para cantar, recitar. Então, quando que eu posso cometer alguma coisa errada? Eu peço para as pessoas que querem alegar algo contra mim, aqueles que alegam coisas contra mim, eu não tenho objeção, vem e fique comigo. Eu pedi para eles repetidamente, mas eles não vêm. Por que você está perdendo seu tempo viajando para o estrangeiro? Por que você não vem? Enquanto você já escreveu numa carta que você está perdendo tempo, por que você não vem e fica comigo? E veja o que eu estou fazendo. Isso eles não podem fazer, mas eles podem fazer alegações. Ok, que eles façam. E eu falei, então vá para todos aqueles grandes acharyas internacionais, eles podem responder. O sintoma de um sadhu puro, repetidamente circule isso. Eu sei que as pessoas não vão aceitar. Ainda assim, é a verdade. O sintoma de um Guru Vaishnava puro é que eles nunca cometerão nenhum erro em Siddhanta Vichara, nos escritos, palavras. Eles devem ter tremendo amor por sua Sampradaya, pelo Shrauta Panta, pelo Guru Varga. Eles nunca vão se desviar. Aquilo que Ramanujacharya falou, isso eu publiquei repetidamente, mas você se esquece. Ramanujacharya falou que aqueles que vão criticar Guru Vaishnavas puros, nem veja o rosto daqueles animais ferozes. Não veja o rosto deles. Eles são animais ferozes. Para proteger a dignidade do Guru Varga é o nosso dever. Mas eles acham que destruir é o nosso dever. Queremos criar uma situação amistosa, fazem uma plataforma única, onde as prostitutas podem vir, e eles fazem um programa comum para todo mundo. Essa é a condição deles. Agora veja o que eles estão fazendo. E eles ficam bravos. Então, dessa maneira, Vrindavan Thakur Mahashaya estava muito infeliz ao ver a situação circundante naquela época. Então, ele está narrando sobre aqueles Bhattacharyas. Externamente, eles são grandes pânditas em sânscrito, em vários assuntos. E eles explicavam os Shastras, mas como que eles poderiam conhecer o significado interno dos Shastras? Você pode memorizar algum Shastra e falar diante das pessoas. Isso é algo diferente. Mas como você pode obter realização sem a misericórdia do Guru Varga? Realização é necessário, né? O que é bhajana? Você está fazendo bhajana há tanto tempo e sem nenhuma realização. Então, que bhajana você está fazendo? Você deve desenvolver realização, né? Mas se não há realização, então que bhajana é esse? Bhajana significa realização positiva. Então, Vrindavan Thakur Mahashaya está dizendo: Jeva Bhattacharya Chakravarti Misra Sab Taro Najane Sab Kantho Anubhav. Eles estão recitando Shastras diante do público, mas eles não têm nenhuma realização direta de nenhum Shastra. Recitar Shastras é um tipo de instrumento por meio do qual eles querem arranjar o pão de cada dia, o arroz, a pratista, o reconhecimento, etc. Vrindavan Thakur Mahashaya diz a mesma coisa, que é a situação que prevalece hoje em dia. Shasto paraiya sobe ei karma kare, sotar sahite jam passe rubi more. O que ele diz? Eles estão dando aulas. Eles estão dando aulas sobre os Shastras para as outras pessoas. Mas qual é o resultado final? Então, Vrindavan Thakur Mahashaya está dizendo, bem, eles vão para o inferno, junto com os seus seguidores. Este é o resultado final. Eles estão dando aulas sobre os Shastras, falando blá, 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 blá. E qual é o resultado final? Por fim,
Eles vão para o inferno para sempre com os seus seguidores. Eles vão para o inferno. Bhaktivinoda Thakur falou no comentário do Upadeshamritam, aqueles que criam novos e novos caminhos, uma nova Sampradaya, um novo grupo, e não temos nenhuma conexão com a Gaudiya Mata, novas e novas Sampradayas, e dão até um nome diferente, e adicionam o Gaudiya ali no meio, mas não tem nenhuma conexão com a Gaudiya Mata. Então, dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que vão descobrir novos e novos procedimentos de bhajana, novas sampradayas, novos procedimentos, novo tudo. Bhaktivinoda Thakur diz, esteja certo que eles estão muito interessados em obter pratishta, reconhecimento pessoal. Pratishta pessoal, é por isso que eles fazem isso. Eles querem provar que eu sou mais importante que Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. O que eles fizeram? Eles não são nada. Eles não me tornaram uma gopi da noite para o dia. Então eu sou mais importante. Mas Bhaktivinoda Thakur diz que muito em breve, talvez em 10 ou 20 anos depois que esse acharya parte deste mundo, você pode descobrir que a Sampradaya, o grupo deles, pode ser destruído com todos os seguidores, porque não tem realidade ali, né? Para fazer um prédio, você precisa ter um alicerce sólido, mas não tem alicerce, não tem fundação. Para fazer um grande prédio, você quer fazer um prédio de 60 andares nos Estados Unidos, na França, em Dubai, tem grandes prédios, até as nuvens ficam abaixo. Agora, as pessoas são tão loucas que elas querem desfrutar da vida no céu, lá em cima. Um prédio de 125 andares. Eles querem desfrutar de beber café debaixo do oceano. Eles fazem ali um café atrás de um vidro. Uma xícara de café, quão caro, você sabe? Você teria que vender seu apartamento para uma xícara de café. Eles falam, isso não é nada. E eles estão vendo lá os tubarões, polvos, peixes e tomando café debaixo do mar. Maravilhoso, né? Então as pessoas agora são passionais. Agora estamos na era da inteligência artificial. Agora aqueles grandes cientistas estão suspeitando que muito em breve todo mundo estará em grandes problemas. Centenas de milhares de pessoas podem perder os seus empregos, porque a situação vai se transformar por conta da inteligência artificial, porque ela é muito rápida. O que fazer? Então, Bhaktivinoda Thakur disse, aqueles que estão inventando novos e novos procedimentos, muito em breve, talvez depois de 10 ou 20 anos, a Sampradaya, o grupo espiritual deles, vai ser destruído, e com os seus seguidores, e o líder também. Porque muito em breve, as pessoas, aqueles que são inteligentes, vão entender, olha, o nosso acharya, o nosso líder falou errado. O acharya falou tudo errado, tudo que ele falou estava errado. Que besteira! O que é que ele disse? Todos os livros estão errados, siddhantas errados, tudo errado. Eu falei para aqueles que são os muçulmanos, eles seguem o Alcorão. Eu não estou falando nada de errado com o Alcorão, mas eles não podem dar nenhuma resposta científica para nenhuma pergunta. Então aquelas novas gerações desenvolvem aversão. Você deve provar. Se a sua próxima geração, eles vão buscar. O que ele falou estava errado. Tudo que ele falou estava errado, é inútil. E vão jogar fora o samadhi, o templo dele. A mesma coisa aconteceu. Aquele primeiro homem que se iniciou com Muhammad, com Maomé, ele iniciou o Dharma muçulmano. E ali, em qual país era, eu esqueci. E eles fizeram um prédio naquele local ali e destruíram tudo. Não mantiveram nenhuma evidência daquele local. Fizeram um grande prédio por cima.
Dessa maneira, a verdade absoluta nunca pode ser distorcida. Se você realmente estiver fazendo, hoje ou amanhã, os seus discípulos também vão descobrir. E eles já estão descobrindo. Eu digo solenemente, eles já estão percebendo. O Guru Maharaj falou tudo errado. Eles entendem, mas eles estão numa armadilha. Como o caso de Prakashananda Sarasvati. Nós sabemos. O Acharya falou coisas manipuladas. Prakashananda Sarasvati falou diante de Mahaprabhu, olha, nós sabemos. Prakashananda falou, o nosso guru original, Shankaracharya, falou umas coisas inventadas mentalmente, mas o que fazer? Eu estou nessa Sampradaya. Eu escrevi uma carta para um Mayavadi e todos ficam surpresos. Baba, você está escrevendo para um Mayavadi, mas ele não é Mayavadi. Ele é um Acharya na Sampradaya Mayavadi, mas ele está lendo Satsandarbha. Por isso que eu escrevi para ele. Você embalou, né, a carta, não é para mandar? Externamente ele é o Mayavadi, mas ele não é um Mayavadi. Eu conheço ele. Ele me falou que o que fazer? Eu estou lendo Satsandarbha, eu adoro eles, mas não há o que fazer, eu estou nessa armadilha, eu sou obrigado a ficar por aqui. Dessa maneira, você deve pensar repetidamente. Então, os discípulos deles agora já começaram a perceber que o nosso Acharya falou tudo errado, 100%. Você não pode provar que eu estou mentindo. Isso é certo, eles já começaram a perceber, mas o que fazer? Agora a gente tem essa grande instituição, como é que a gente pode romper tudo? Ontem eu estava falando, e talvez amanhã também. Nirapeksha. Você precisa ficar numa plataforma neutra, primeiro de tudo. Se você falhar, então nós não podemos esperar nada de bom. Então, com todos os seus seguidores, aquele líder vai para o inferno ao dar palestras sobre os Shastras. E eles não vão declarar que Nama Sankirtana é a joia, ou melhor, é o Dharma dessa era. Eles não vão declarar, eles deveriam declarar. Se você tem uma ideia sobre o Shastra, mas eles não estão falando sobre isso. Eles não estão guiando as pessoas apropriadamente, estão desencaminhando. Eles não estão falando bem, nessa Kali Yuga, o Nama Sankirtana é o procedimento, mas eles não falam. E eles estão sempre criticando e criticando e não falam nada sobre Guru Vaishnavas puros. Madhava Goswami Maharaj, a grande personalidade. Como é que você pôde encontrar tantas falhas? Até mesmo se o mundo inteiro buscar algum problema no caráter, comportamento, conduta, idealismo, siddhanta, eles não vão encontrar nenhum erro. Mas você encontrou muitas falhas. Então, eu suspeito que quantas falhas tinha dentro de você para você encontrar tantas falhas ali. Aquilo que tem dentro de você, isso vai se manifestar externamente. Aquilo que existe dentro do seu coração, isso vai se manifestar externamente. Eu já contei para vocês uma história, né? Vocês podem se lembrar. Em Vrindavana, um homem muito rico estava distribuindo chales. E um sadhu, que era muito enganador, ele já tinha recebido um chale, então ele trocou a roupa e tudo mais e voltou para a fila de novo. E aquele homem rico estava sentado, tinha um servo dele distribuindo, e o homem rico olhando, e ele falou, olha, aquele sadhu já recebeu. E o sadhu falou, não, eu vim pela primeira vez. Ele falou, não, você já recebeu, não dê para ele que ele já pegou. E aquele homem ficou muito bravo, foi pego na trapaça, ele ficou muito bravo, não tinha o que fazer. Ele queria receber 2 chales, mas não conseguiu. Então ele se sentou numa escada perto do Yamuna e começou a insultar aquele homem rico. Ah, aquele idiota, aquele patife, isso, aquilo, começou a insultar. Então alguém falou, Setji,
Aquele homem está insultando você lá, falando palavras baixas. E o Seth falou, olha, eu tenho chales para distribuir, eu estou distribuindo. E ele tem essas palavras baixas, ele está distribuindo o que ele tem. O que eu tenho no meu estoque são esses chales e eu estou distribuindo. E qualquer coisa que ele tenha no estoque dele, ele está distribuindo. Qual o problema? Deixa ele fazer isso. Essa é a condição. Então, nenhum daqueles pregadores estão falando sobre o Yuga Dharma, Nama Sankirtana, nenhum deles está falando. E eles estão encontrando falhas, cheios de falhas. Até mesmo em Guru Vaishnava, nós não podemos encontrar um único defeito em Vana Goswami Maharaj, Madhava Goswami Maharaj. Como você encontrou tantas falhas? Eu quero te dar um prêmio Nobel por conta disso. Como você encontrou? Enquanto nem mesmo o Bhagavan pode encontrar qualquer falha neles, em Srila Bhakti-Hridaya Vana Goswami Maharaj, que naquela cerimônia de abertura do templo em Puri, naquela época, Madhava Goswami Maharaj já tinha partido do mundo. Enquanto Srila Bhakti-Hridaya Vana Goswami Maharaj falava, ele estava continuamente derramando lágrimas. As lágrimas caíam nas bochechas enquanto ele falava. Ele era o meu irmão espiritual, o nome dele é Srila Madhava Goswami Maharaj. A conduta dele era exatamente igual a de Prabhupada. Oh, meu Deus, quão excelente! E Vana Goswami Maharaj estava chorando e falando. Agora ele não está mais aqui. Que tipo de grande, absoluto seva ele fez ao recuperar e instalar esse local do nascimento de Prabhupada, ou seja, ele recuperou aquele local. Mas todas as outras pessoas vão falar um tanto de besteiras. Meu Guru Maharaj, eu nunca vi ele encontrando nenhuma falha em Madhava Goswami Maharaj, que era muito mais jovem que ele. Ele veio mais tarde. Ainda assim, Guru Maharaj honrava ele como um acharya. Guru Maharaj, né? Srila Madhava Goswami Maharaj veio depois. Sridhar Goswami Maharaj também veio bem depois. E Guru Maharaj veio antes. Ainda assim, ele honrava como um acharya. Madhava Goswami Maharaj, Guru Maharaj falava, olha, ele é acharya, muito bom. Sridhar Goswami Maharaj, acharya. Ele nunca falou, eles são mais jovens que eu. Nunca falou isso. Nós aprendemos com ele como honrar. Então, aqueles que proclamam que são renunciados ou que fazem muitas austeridades e penitências e por isso são muito poderosos, eles também não vão falar Haribol, eles não falam nenhuma vez. Não falam nenhuma vez Krishna, Govinda, Gaur Hari, não falam. Gaur Hari, como que eles falariam? Naquela época, Gaur Hari externamente não tinha se manifestado. Naquele momento, Gauranga Mahaprabhu veio depois. E eles tinham falso ego, pensando que eles eram grandes renunciantes. Então não falavam Haribol nenhuma vez. Ativara Sukriti. E aqueles que têm uma sorte muito boa, um destino muito bom, Sukriti. Então, no momento que eles tomavam banho no Ganges, então naquele momento, mas não nos outros momentos. No momento que eles tomavam banho no Ganges, de qualquer maneira, eles tinham que fazer Tarpana, né, adorar Ganges. Então, naquele momento, eles falavam Govinda, Pundarikaksha, etc. Naquele momento, mas não em nenhum outro momento. Sempre falando blá, 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 conversas mundanas. Mas no momento de tomar banho, de alguma maneira, eles falavam Govinda, Pundarikaksha, etc. Eles falavam. Dessa maneira, a situação era muito, muito perigosa, tóxica. Gita, Bhagavad, Janete Padhai, those who are e aqueles que davam aulas sobre o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, eles também não projetavam, eles não provavam que
Bhakti é o maior procedimento. Eles falavam de Jnana ou de Karma. Veja, eu não sei quantos, talvez milhares, de Bhagavad Gita, traduções. Gita é o livro mais traduzido que existe. Talvez milhares, em diferentes idiomas, diferentes comentários, até mesmo líderes políticos, de acordo com seu próprio entendimento, escreveram. Eles são pessoas materialistas, mau caráteres, e escreveram comentário. Quem é que se preocupa com seu comentário? Dessa maneira, existem incontáveis versões e comentários do Bhagavad Gita. E do Bhagavatam também. Tem 18 comentários autênticos do Bhagavatam. E depois disso, quem escreveu o quê? Nós não temos informação, não temos tempo de conferir. Então, tradução do Gita, do Srimad Bhagavatam, tudo errado, se você for ver, porque eles não têm nenhuma ideia do que eles estão fazendo. Muitas traduções ele coletou da internet, cheio de erros, então eu tenho que revisar, mas isso é mais perigoso ainda. Eu estava tão ocupado, que eu fui obrigado a entregar aquele livro do Vedanta, o livro da Gomata, o livro de Roy Ramananda. Eram 4 livros. Um artigo ou um livro sobre Bhaktivinoda Thakur. Eu paguei dinheiro, mesmo eu sendo muito pobre, ainda assim eu paguei para um homem traduzir. Mas depois disso, quando eu fui checar, oh meu Deus, todo o dinheiro foi para o ralo. Todas as traduções estão erradas. Está tudo errado, totalmente errado. Então eu preciso dar o dobro de energia para consertar. Então eu joguei aquela tradução fora, o dinheiro foi perdido e temos que traduzir tudo de novo. Mas como que eu posso encontrar tempo? Como que eu posso obter oxigênio direito? Essa é a minha condição. Nimai, esse livro de Nimai, eu queria traduzir, mas quando eu me sento, eu já tenho que ir para o novo centro, e tem vários outros artigos, várias coisas acontecendo, escrevendo livros, e não tem nenhum homem para digitar em Bengali rapidamente. Eu preciso de um homem que digite em Bengali rápido, né? E o livro de Sadachar, de Etiqueta Vaishnava, está quase finalizado, mas quem pode fazer? Com várias perguntas e respostas, todos os porquê, como, quando, como um apêndice. Tudo está pronto, mas quem pode digitar? 2 livros foram publicados, mas quando eu chequei, eu vi que todo o meu dinheiro foi para o ralo. 45 mil ou 50 mil rúpias foram para o ralo. Eu encontrei incontáveis erros naquele livro, então eu tenho que reescrever. No último Gaura Purnima, nós publicamos 2 livros. E eu pedi para eles, repetidamente, me mostre, e nenhuma vez ele me mostrou, não há problema, vai dar certo. E quando imprimiu, eu vi erros de linguagem, erros de sintaxe, gramática, digitação, incontáveis erros. E assim 45 mil rúpias foram para o ralo. Ainda assim eu não estou batendo neles, tudo bem. De novo eu tenho que reescrever, tenho que pagar para alguém digitar também. Quem é que pode revisar? Então, seva, ninguém quer fazer. Todos querem coletar dinheiro do estrangeiro para enganar todas as pessoas tolas. Eles estão sentados com dinheiro, né? Eles querem jogar o dinheiro. As pessoas têm tanto dinheiro que podem até jogar o dinheiro na água, no fogo, elas não têm dinheiro, então elas dão o dinheiro. O nosso Krishnadas Prabhu, certa vez, ele enviou Dinabandhu, até um homem rico, que falou, olha, eu quero dar toda a minha propriedade. Então, naquele dia específico, Dinabandhu, Krishnadas enviou Dinabandhu. É uma história cômica isso. Dinabandhu estava dirigindo para ir até lá e, por acaso, nunca tinha nenhum trânsito, mas naquele dia estava tamanho trânsito que ele não conseguiu chegar a tempo. Então um outro sannyasi idiota chegou lá e pegou todas aquelas posses. E quando ele chegou, ele falou, olha, eu já dei para outra pessoa. E aí ele me escreveu uma carta, sinto muito. Eu disse, seu tolo, esse é o desejo de Bhagavan que eu não recebo essas propriedades. E eu também não queria.
Bhagavan give to me all. Do contrário, por que eu abandonaria tudo que eu recebi e dou para a sociedade sem nenhuma tensão? Que eles fiquem com tudo. Eu não tenho nenhum desejo de ficar com qualquer propriedade. Isso pode contaminar minha vida de bhajana. Então, o desejo de Bhagavan, eu dependo do desejo de Bhagavan. Então, que aquele sannyasi fique com tudo. Então, aqueles que fazem comentários ou dão aulas sobre o Bhagavatam e sobre o Gita, eles não estavam projetando Bhakti como o ponto mais vital. Eles falavam de Jnana, de Karma. Vrindavan Das Thakur Mahasaya está dizendo que dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Mahasaya está dizendo, dessa maneira, todo o mundo estava hipnotizado pelo feitiço de Vishnu Maya. Todo mundo estava hipnotizado pelo feitiço de Vishnu Maya. Ei mato Vishnu Maya mohito sansar dekhi bhakto sab dukkha bhavena. E alguns devotos estavam ali, como Advaita Gosai, Srivas, e eles olhavam todo o redor. O que eu posso fazer? Você não poderia encontrar um homem com o qual você poderia trocar uma conversa. Todos são materialistas. Então você nem pode imaginar, naquela época, eles fechavam as portas para fazer o Kirtana. Se você vai no mercado, em todos os locais, só pessoas materialistas, eles não queriam nem ver o rosto. Essa é a condição. Ei mato Vishnu Maya mohito sansar dekhi bhakto sab dukkha bhaven apad. Então aqueles devotos se sentiam muito tristes, muita dor dentro do coração. Como que as almas condicionadas podem ser libertadas? Se eu estou te desencaminhando, como você pode obter? Se eu de propósito estou te desencaminhando para obter o seu dinheiro, se eu estou te desencaminhando, como que eu posso ser perdoado? Are, você pode gostar de mim ou não gostar de mim. Eu preciso falar a verdade absoluta. E você pode aceitar ou não aceitar. Isso depende de você. Mas eles estão desencaminhando para receber dinheiro de você. O mundo inteiro estava ocupado com desfrute material. E como eles poderiam sair de Maya e ser libertados? E por quem? Se eu sugerir, fale o nome de Krishna, Haribol, eles não falavam. Então, continuamente as pessoas estavam ocupadas com o conhecimento material e glorificando a sua própria herança familiar. E eles tinham grande capacidade de falar sobre gramática, essas coisas. Então, os devotos, nessa situação, o que fazer? Os devotos estavam ocupados com suas próprias atividades, faziam bhajana secretamente, a portas fechadas, eles cantavam Harinama e faziam Sankirtana, mas ninguém dava atenção. E a mesma situação comigo. Eles falam, não vá até Baba. E ali também eles fizeram, no centro em Bengali, eles falam, não vá para Baba. Se você for lá, então não venha no nosso templo, nós não vamos te dar prachada. Essa é a condição. Muito bom, eu sou muito feliz. So sakarjo karen sab Bhagavad Gan Krishna Puja Ganga Snan Krishner Kathan, they are going to Então, eles mutualmente interagiam entre si, o que fazer? As outras pessoas não aceitavam nada, então faziam Harikatha, Sankirtana, iam para o Ganges, entre si mesmos, né? Não tinham o que fazer. E todos eles estavam orando para Bhagavan. Ó Bhagavan, arranje a situação de tal maneira para que todas as almas condicionadas podem receber um indício, uma informação sobre Bhakti pura. Bhagavan, nós não podemos fazer nada. E o mundo inteiro está contra mim. Com quem que eu posso brigar? Todos estão contra mim. Fazendo sabotagens, fazendo planos para interromper a minha pregação. Eu dependo de Nityananda. Eu também estou disposto a adorar uma deidade, se Bhagavan arranjar, e eu não vou vir para Harikatha se você interromper meu Harikatha, sem problema.
Sabe mili jagoter kore ashirvad, sigro Krishnanda karo sabare. Very shortly, oh Krishna, Então, you arrange muito em the breve, ó Krishna, arranje a situação de tal maneira para que aquelas pessoas possam receber suas bênçãos. Sei navadive vaishe Vaishnavagraganno, the topmost E Vaishnava o sitting maior in dos Navadvip Vaishnavas Dham, estava his name is sentado Advaita em Gosai. Navadvipdam e o nome dele é Advaita All Gosai. everybody respect E him. todos os respeitavam, ou seja, os Having idea Vaishnavas, about his glory. aqueles que têm ideia sobre as glórias dele. Wow. Gyan Bhakti Vairagyir Guru Mukkhataro Gyan Bhakti Vairagya, all he can analytically explain. in Então, terms ele of explicava analiticamente Krishna Jnana, Bhakti Bhakti, Vairagya. Sankara. Just like you can Assim find in como different você pode ver em shastras, diferentes Puranas shastras e and Puranas e no Bhagavatam, Bhagavatam a todo tempo. Shankaruvacha, 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 Naradovacha, ou seja, Narada falando, Shankara falando, porque a maioria das ocasiões nós vemos que o orador é Shankar ou Narada. So Shankar Bhagavan Então is the Shankara topmost Bhagavan acharya. é o maior acharya. Então aqui, Advaita Gosai não é diferente de Shankar, Sadashiva. Gyan Bhakti Vairagyir Guru Mukkhatara is the topmost guru of Então, Gyan, ele é o Bhakti, maior guru Vairagya. de Jnana, Bhakti, Vairagya. He is the topmost man Ele é o in the maior creation homem na criação to glorify em glorificar Bhagavan, Krishna Bhakti. Krishna Bhakti. He is just like Shankar, Ele é assim como Shankar, just like Sadasiva assim Shankar, como Sadashiva Shankar, this way. dessa maneira. So, Advaita Gosai, Então, Advaita now we are Gosai, going to- agora, next day we no can próximo discuss dia, nós about podemos Advaita falar Gosai's sobre glorification a glorificação Advaita in the- Gosai. You know, Bhakti is the net outcome. É o resultado Bhakti is the final. result Bhakti é o resultado. of- Bhakti is the result Bhakti é o resultado of bhajan. do nosso bhajana. Bhakti. Not Bhakti. more Bhakti. Mas se não houver Bhakti, então qual é a So, today I utilidade? like to stop Então here. hoje eu quero parar por I aqui. discuss up to Eu falei até o 79. 79. 79. 79. You can check up Você to pode what checar I already discussed. em qual ponto nós começamos. 79. I discussed already. Eu já falei sobre esse verso. Sri putra bandhu sangamaha panto sangamaha anudinam vyante te sapno nidra nugo yatha pancha kalpadurasik pasindhu patitanang pavana bhavishna bhyo namo